Você sabia que é possível um cliente trazer novos clientes para você? Os seus clientes têm trago novos clientes para sua loja? Se o seu cliente não está indicando novos clientes, você está deixando dinheiro na mesa. Gente, bora lá pro vídeo de hoje. Primeiro tópico que eu quero estar falando aqui com vocês hoje. O seu atendimento é quente ou o seu atendimento é frio? Falamos muito disso no último vídeo. O seu atendimento ele marca, ele traz uma presença ou você só atende? O cliente quando entra na sua loja, ele já te chama pelo nome ou ele nem lembra de você? Pessoal, só pergunta caninana nisso aqui. No último vídeo a gente falou bastante de atendimento e aqui não vai ser diferente. Por que eu tô frisando isso, gente? Sem bom atendimento você não vende. Isso é um fato. E o cliente só indica você, a sua loja, para outros clientes se ele cria esse vínculo com você. Gente, vocês têm que parar de dar bobeira. Atender não é só atender. Ah, eu só atendo. Não, não é só atender. É muito mais. É querer realmente criar um vínculo, criar uma amizade. Tinha um restaurante que eu frequentava que o atendente, quando ele vinha falar com a gente, ele não me chamava pelo nome. Mas ele tinha um diferencial. Ele chegava sorrindo e ele chegava com um bordão. Fala, amigão, como é que você tá? Rapaz, você tá sumido. Tava sentindo a sua falta. O que você vai querer hoje? Ó, hoje a gente tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ó, tem aquele negocinho que você comeu da outra vez que você gostou. Tava lembrando do meu nome. Ou então não queria falar, mas ele me chamava de amigão. Me atendia com um sorriso. Ele sabia o que eu tinha comido da outra vez. Gente, isso é vínculo. É nítido. Como é que você não volta num lugar desse depois pra almoçar? Lógico que tem outros aspectos. A comida tem que ser boa também. Você não vai voltar no lugar que a comida tava ruim. Mas até se isso acontece, como já aconteceu, eu chamo um amigão, deixa eu falar pra você, cara, pô, esse camaradinho aqui não tá bom não, cara, dá uma olhadinha lá, cara, você tem uma liberdade de estar falando, o camarada, nossa, rapaz, deixa eu ver isso aqui, aí o camarada vai e pega, volta, bicho, muito obrigado, realmente não tava bom não, a gente já trocou tudo lá, já avisei o gerente, gente, olha a troca que a gente teve aí de confiança. Então, o atendimento é tudo, gente, ele é muito, muito importante, e lógico, quando o cliente gosta, ele indica. Eu tive um armarinho, tem bastante tempo isso aí. Eu sempre gostei, isso já é de mim, eu sempre gostei de atender bem as pessoas. Eu sempre olhei com os olhos, se eu estivesse do outro lado do balcão, como eu gostaria de ser atendido? Rato, triste ou sorrindo, me desejando um bom dia para a pessoa, desejando boas energias para a pessoa. Então, eu sempre me propus a ver desse modo. E nesse armarinho, estava começando, tinha pouca gente ainda que me conhecia e tal. Tinha uma senhorinha lá, vamos tratar, gente, que ela chegou lá para pedir uma informação. Aí ela deu uma olhadinha no mestre e tal, a gente trocou uma ideia. Aí tinha acabado de chegar pão, vendia pãozinho também, pãozinho francês. Eu falei, ó, senhora, tal, já levou pão hoje? Acabou de chegar o pãozinho, cara. Meu pãozinho quem fornece é a padaria X. Você já deve conhecer. Nossa, a padaria X é top, não sei o que, eu conheço e tal. Ah, então eu vou levar um pãozinho. Aí beleza, ela pegou o pãozinho, a gente trocou mais uma ideia, ela foi embora. No outro dia ela voltou com uma outra senhorinha. Aí, antes que ela entrasse na loja, eu ouvi. Menina, eu tive aqui ontem, o rapaz foi tão simpático comigo, vamos passar ali. Gente, isso é uma coisa gratificante. Ou seja, o trabalho que eu estava fazendo ali já estava me gerando lucro, porque a senhorinha já estava levando a outra senhorinha. Essa outra senhorinha que entrou ali, a primeira senhorinha morava na rua de cima, essa morava na rua do lado. Ela virou minha cliente também, através dela. O filho dela começou a comprar comigo, a filha dela começou a comprar comigo. Veja bem, pessoal, onde eu morava, tinham 5 ruas para cima. Todas as ruas vendiam pães também. Eles deixaram de comprar com todos eles para comprar comigo. Então, mais uma prova real de que o atendimento faz a diferença. Ah, mas eu não sei atender, Thiago. Não é difícil. Atender não é difícil. Muda o lado. Eu sempre falo isso, eu gosto disso, porque isso nos remete a ser humano. Porque nós falhamos todos os dias. Se você falar que não falha, é mentira. Todo mundo falha, e é normal. Agora, falhar e continuar falhando, isso é um erro. Você tem que aprender com o seu erro. Então, lembra, se você não sabe, cara, eu não sei como é que eu atendo. Lembra uma loja que você foi e você foi bem atendido. Agora ficou mais fácil. Como aquela pessoa te abordou? O que você gostou? Adquire aquilo pra você. Pega aquilo e adapta do seu jeito. Ah, cara, mas eu só compro online. Bem, comprar online, a gente perde um pouco do calor que o comércio local te dá. Então, isso sai um pouco do que a gente está falando aqui. E você só vai ver como isso funciona. Com os grandes players, não, mas com os pequenos vendedores, você vai saber como isso funciona se você tiver um problema. Como vai ser o feedback quando você precisar falar com a pessoa que você comprou, ó, bichão. Comprei esse telefone aqui, cara. 2 semanas aqui que eu tô usando, ele deu problema. Aí você vai saber se o cara é bom no atendimento, se na hora que você mandar a mensagem ele te responder na hora, se ele for atencioso, se ele te der atenção, se ele falar, ó, cara, faz isso, faz aquilo, antes de você mandar o aparelho pra mim. Ou seja, ele vai mandar testar, mandar fazer alguns procedimentos, isso meio que imediato, você mandou a mensagem, você já foi recebido. A partir daí, o atendimento virtual virou um atendimento pessoal, então já faz mais sentido, mas até isso é importante. Eu comprei um cooler para o meu PC, lá no Mercado Livre.
Mercado Livre é um grande player, mas tem pequenos players trabalhando ali dentro. Então comprei lá com o camarada e tal, só que ele não se encaixava na minha placa. E aí, logicamente, eu tive que devolver esse camarada. E aí o camarada foi, né, avisei o camarada que eu tava devolvendo e tal, ele tava dentro do prazo ainda. E aí chegou lá, cara, o cara me mandou o produto de volta, não me avisou. E aí quando eu recebi o produto de volta, eu falei, gente, mas eu mandei isso pro cara, será que voltou? Aí entrei em contato, pô, rapaz, eu mandei um negócio pra você e tal. Ele, bicho, você abriu o produto veio assim, o produto veio assado, estava variado. Eu falei, não, você está mentindo, o produto não estava variado, você tá usando de má fé. O produto não estava variado. Eu nem cheguei a parafusar o produto, porque eu vi que não dava na placa, eu só estou devolvendo o produto. Moral da história. Eu morri lá no cooler. Meu atendimento foi péssimo. Lógico que eu fui lá também e fiz a crítica do camarada. Só que é um camarada que eu não volto mais a comprar com ele. Mas você teve um custo, sim, isso aí acontece. Na época que eu tinha pet shop, um camarada entrou lá na loja. Aí ele falou, amigão, se eu levar esse brinquedo aqui, o meu cachorro vai destruir? Aí eu tive que rir, né? Eu falei, lógico que o seu cachorro vai destruir. Esse brinquedo, ele foi feito para isso, né? Ele tem tempo de uso. O material dele é feito pro cachorro brincar e tal, papapá, pipipi, enfim. Ele levou o produto. Passou 1 hora, ele voltou com o produto detonado. Hein? Amigão, quero trocar o produto. Eu olhei e falei, não, amigo, não tô entendendo. Te avisei e tal. Aí o cara ameaçou e foi uma coisa chata. Falei, quer saber de uma coisa? Peguei outro produto, falei, ó, esse produto aqui compensa aquele produto? Então toma, tá aqui. Dei o produto aí. Bem mais tarde, lá na frente, depois de mais de 1 ano, esse camarada voltou lá na loja para comprar. E depois ele começou a ir com mais frequência. Eu tive um prejuízo com esse camarada, mas nem por isso eu tratei ele mal. Falar que eu fiquei feliz? Não, eu tive uma perca com ele, mas nem por isso eu tratei ele mal. Consequentemente, ele voltou a comprar comigo depois. Graças a Deus, eu não tive mais nenhum incidente como esse. Mas o fato de nós tratarmos bem o seu cliente, o nosso cliente, isso faz toda a diferença. Uma vez eu comprei, cara, uma caixa de som pro meu PC. E cheguei lá e tal, todo animado, pluguei a caixa de som no PC, o PC não ligou. Aí, voltei lá na loja, falei, amigão, comprei essa caixa aqui. Lembro, você teve ontem e tal. Eu falei, pois é, cara, liguei no PC, ele não ligou, cara. Ele não ligou, vamos fazer o teste aqui agora. Bora fazer o teste. Ele fez o teste na minha frente. A caixa tava perfeita. Eu falei, não, eu devo ter feito alguma coisa errada. Me explica aí. O cara me explicou e tal. Falei, pro desencargo, eu vou levar de volta. Levei o produto de volta pra casa, fiz o teste novamente. Cara, a caixinha não pegou. Procurei na internet configurações, mudei algumas configurações, a caixinha não pegou. Aí cheguei lá na loja e falei, amigão, infelizmente, cara, a caixinha não pegou novamente e tal. Ele, não, eu vou fazer o teste de novo. Deixei ele fazer o teste. E eu, cara, tá funcionando normalmente. Falei, cara, tá funcionando normalmente, mas eu não quero mais a caixinha. Você me perdoa e tal. Você tá vendo aqui, tá em perfeito estado, não tá arranhada, não tá nem fora do plástico, tá toda embaladinha, partes principais internas, né? Ela só não ligou, cara. Eu quero trocar por outro produto ou quero meu dinheiro de volta. Paz, o semblante do cara mudou. Chegou um outro cliente, ele deixou de me atender, foi atender o outro cliente. Eu levei um chá de 45 minutos na loja e com muito custo, eu tava tudo dentro do prazo, tudo bonitinho, gente. Com muito custo, ele me devolveu o meu dinheiro de volta. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? O atendimento dele foi maravilhoso, mas pós-atendimento foi muito ruim. Eu fiz uma reclamação dessa loja, gente. Essa reclamação gerou mais de 30 mil visualizações negativas para essa loja. E essas 30 mil visualizações, várias pessoas reclamaram da mesma coisa. Aprendizado disso aí, gente. Eu não fico feliz em fazer isso, tá? E fique claro. Mas eu não gostaria que uma pessoa passasse pelo que eu passei. Quando eu fiz a reclamação, eu vi que várias pessoas passaram por aqui. Então, se você tem um comércio, você tem um bom atendimento, lembra que o pós-atendimento faz toda a diferença. Experiência de pet shop. O cliente foi lá, levou o pet dele e correu tudo bem, tal, aconteceu tudo certinho, o cachorrinho deu banho, só que passou 3 dias, o cachorro teve otite. Possivelmente estamos falando de seres vivos, não estamos falando de objetos, tá? Então você está dando banho, o cachorro dá aquela mexida, possivelmente possa ter entrado uma água. E qual foi a minha atitude? Leva no veterinário, o veterinário vai medicar, tudo vai ser resolvido. Eu morri no veterinário, morri no medicamento, mas eu não perdi o meu cliente. Ele continuou fiel a mim. E mais tarde, o cliente entendeu que, de fato, isso pode ocorrer. Não é culpa do banhista, não é culpa do pet. O pet não fala, gente. Mas o cliente entendeu que o cachorro pode sacudir. Então, às vezes, o pet ele já tomou banho, ele já está secando, está escorrendo a água, e ele, no fato dele fazer isso aqui, entra uma gotinha. Pode acontecer. A umidade do ar pode acontecer. Então, não são todos que entendem, tá, pessoal? O cliente entendeu. E ele voltou a ter otite, acho que uns 6, 7 meses depois. Graças a Deus, não foi uma coisa subsequente, né? Não foi uma coisa que acontecia direto, foi atos isolados, mas são coisas que podem acontecer. Mas o importante aqui, o que eu quero estar frisando para vocês, é o pós-atendimento. Eu podia simplesmente falar, olha, senhora, isso acontece. E beleza, fala tudo bem, e ela não voltar mais e procurar outro pet. Eu tive um outro cliente bem semelhante, tá, pessoal? Que aconteceu a mesma coisa, isso depois de um tempo, tá? Não foi uma coisa uma perto da outra, não. Graças a Deus, pet shop durante 5 anos
Foram raras vezes que eu tive problema, graças a Deus, porque problemas acontecem. Não, como eu sempre falo, nós não somos seres perfeitos. A gente erra, né? O importante é a gente aprender com os nossos erros. E eu vi que a cliente não voltou, ela tinha um pacote com a gente, ela não foi naquela semana, eu falei com ela, ela não me respondeu. Aí na outra semana ela teve lá no horário marcado, tudo bonitinho. Eu falei, poxa, mandei um recado pra você não viu lá, Thiago? Poxa, o cachorro teve otite, cara, e eu tava tratando, eram 7 dias, mas tá tudo certo, meu pet de vez em quando tem esse problema mesmo, eu sei que é dele. Olha só o cliente, gente. Ele podia ter abusado de mim e falar, bicho, meu cachorro teve otite na sua loja. Mas olha que cliente lindo. Não, ele teve um problema lá, mas eu sei que é do pet. Quantos clientes não fazem isso? Então, o atendimento, pós-atendimento é muito importante. Eu costumo dizer que o pós-atendimento é até mais importante que o atendimento. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Perdemos até um pouco o foco aqui do vídeo aqui com essas histórias. Então, bora lá. O cliente, ele indica quando é marcante para ele. Então, o fato da senhorinha ter levado para um outro cliente. No pet shop, vários clientes. Eu recebi vários, não foram um, foram vários clientes. Pô, fulana, a amiga minha, ela toma, o pet dela toma banho aqui, ela super indicou o seu pet. Gente, isso é muito gratificante. E aí a pessoa leva lá no seu pet e ela tem a mesma experiência que a amiga dela tem. Isso é lindo. Ah, mas voltando, né? Eu tenho que estar falando disso, pessoal. Mas eu tenho um açougue, eu tenho uma malharia, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho uma loja de eletrônica. Gente, atendimento é atendimento, indiferente da loja. Então, se você cria um bom vínculo com o cliente, com o que você está vendendo, seja produto ou serviço, o seu cliente vai voltar. O seu cliente vai trazer outro cliente. Eu tenho um amigo, cara, que ele comprou um computador e assim, ele pagou um pouquinho até mais caro que o mercado. Pouca coisa de diferença, mas ele pagou. Mas ele me indicou o cliente dele porque, cara, vou usar as palavras dele, atendimento surreal. Então você pensa que tipo de atendimento o cara deu para esse meu amigo. E isso marca, pessoal. Eu fui numa casa de tinta uma vez, precisava pintar a loja, precisava pintar a casa. Se você tem um empreendimento ou uma casa, seja aluguel fixo, você tem que cuidar, é lógico, né? Então fui lá eu comprar a tinta, cheguei lá, o camarada tava atendendo, ele, amigão, já te atendo só um momentinho, beleza? Top. O cara já tomou atitude, fazendo um outro atendimento. Eu sou uma pessoa que sempre faço isso também. Se eu estiver atendendo, amigão, já te falo você, só um minutinho, beleza? Pá. E aí o cara fez isso. E aí, enquanto o cliente dele estava vendo uma tinta, amigão, tem um cafezinho ali, pode ir lá se servir, tem açúcar, tem adoçante. Olha, segundo ponto positivo, o cara tava atendendo, mas enquanto o cliente dele tava decidindo, ele veio lá, falou comigo rapidinho e voltou para atendimento. Cara, quando o cara terminou o atendimento dele, veio falar comigo, eu já nem pensava em fazer um outro orçamento. Eu já ia comprar com ele e eu comprei com ele. Moral da história, eu precisei fazer mais 3 compras ao longo dos tempos. E logicamente, eu fui comprar com ele. Quando alguém me perguntava, cara, tô precisando da tinta, ó, procura fulano, eu já sabia o nome. Procura fulano que fulano vai ter o que você precisa, ele vai te atender muito bem. Então, olha a marcação que você tem. Olha o que um bom atendimento gera pra gente. Cara, isso traz lucro pro nosso comércio. Outra coisa que eu quero estar perguntando para vocês agora. Você é o tipo de pessoa que espera acontecer ou faz acontecer? Você espera uma oportunidade, fica lá vendo se vai cair de algum lugar, se vai vir voando, ou você vai atrás da oportunidade? Uma vez eu ouvi um cara falando assim, isso aqui, essa oportunidade não foi sorte, foi preparo. Você tem se preparado para as oportunidades que vão aparecer na sua vida? Você tem preparado o seu comércio para receber os seus clientes? Para você ser um diferencial para os seus clientes? Ou você é só mais um no meio de todos os outros comércios? Às vezes, pessoal, nós temos que ser direto com os nossos clientes. Você já tem um vínculo com o cliente, você já tem atendimento, você já atende esse cliente. Por que não? Amigão, você já segue o meu canal? Você já deixou um depoimento lá no Google para mim? Você vê lá o que eu posto no Instagram? Às vezes, pessoal, assim como nós, seu cliente é bem atarefado, tem muitas coisas para fazer e ele não tem tempo para ver essas coisas. E boa parte das vezes ele nem sabe que tem essas coisas. Então, se você não pede o seu cliente, ele não vai fazer. Lógico que temos que entender há horas certas e tempo certo para pedir as coisas. Se o cliente entra na sua loja com pressa, você não vai trocar ideia com ele. Se o cliente entra na sua loja aborrecido, você não vai trocar ideia com ele, né? Você tem que saber, tem que ter o Simon Call de ver a oportunidade. Mas se você não pedir, como é que você vai saber se o cliente pode ou não fazer isso por você? Então não custa você pedir ao cliente. Por exemplo, próximo tópico aqui, pessoal. Que incentivo você dá ao seu cliente? Quando eu falo de incentivos, pode ser verbal, pode ser material, pode ser digital. Que benefício o seu cliente tem entrando na sua loja? Você já parou para pensar nisso? Existe uma troca sua com o cliente de alguma coisa? O seu cliente já recebeu algum brinde seu? Gente, perguntas importantes. Vamos para a primeira pergunta. Que tipo de incentivo você dá ao seu cliente? Quando eu falo de incentivo, pessoal, eu não estou falando só de coisa física, não. Um incentivo pode ser até um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se você já conhece o seu cliente, e aí, como é que tá o seu projeto? Tá indo bem? Ó,
força, você é capaz. Isso é um incentivo. Ou o seu cliente vai na sua loja, nossa, tem andado cansado. Não, pera aí, vem cá, pega uma cadeirinha, senta aqui e descansa um pouquinho. Online. Como é que eu incentivo online o seu cliente? Oi, tudo bem? Eu vi que você está seguindo a loja, eu tô lá te seguindo também. Trabalha com alguma coisa, eu posso te ajudar alguma coisa? Gente, você está incentivando o seu cliente, você está buscando um vínculo maior, mais aproximado do seu cliente. Isso é ser bom com o seu cliente e consigo mesmo. Por quê? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, agrega muita coisa. Tanto para você, tanto para o seu cliente. Mexer com pessoas é difícil. Mas se você não cria um vínculo, acredite, vai ser muito mais difícil, porque no final do mês você tem aluguel, você tem luz, você tem água, você tem produtos, você tem escola, você tem comida, você tem várias coisas que você tem que providenciar, que é do seu compromisso. Só que você não está vendendo bem, porque você está deixando os problemas afetar a sua cabeça, ou qualquer outro motivo que seja. Então, qual o benefício você tem dado ao seu cliente? Não estou falando que você é obrigado a dar sempre alguma coisa, mas mesmo uma fala pode ser um alto benefício para o seu cliente, porque às vezes ele não escuta isso em casa, não escuta isso no trabalho, mas lá na loja que ele compra o petisquinho do amigo, lá no açougue que ele compra a carne da semana, lá no mercado onde ele chega no caixa cansado, você vai lá e dá um incentivo. Fala, amigão, o dia tá bonito, hein? Tô vendo que você tá mais cansado aí, procura descansar. É um incentivo alegre pro seu cliente. Amigão, chegou esse petisquinho aqui, ó, leva pro seu pet provar. Amigão, cara, as carnes chegaram hoje de manhã, tão fresquinhas. Bora levar uma carninha. Ó, tá chegando peças novas aqui na loja. Dá um pulinho aqui. Eu sei que elas vão combinar com vocês, com a sua beleza. Gente, o incentivo pro seu cliente é dinheiro no seu bolso. E é um vínculo que você cria. Então isso é importante. Questão de brinde, pessoal. Algumas marcas te dão brindes para que você dê ao cliente. Top, você não gastou nada. Ah, mas as marcas que eu trabalho não me dão um brinde. Não tem problema. Crie você o seu brinde. Por exemplo, eu fui numa peixaria uma vez. Então fui lá para comprar o peixe e tal. Conheci o dono lá. Aí ele chegou com um saquinho desse tamanhozinho embalado à mão. Amigão, pega esse tempero aqui. Quando você for fazer o peixe, testa ele. O temperinho que a gente vende aqui, faz o você vai apaixonar. Olha a criação do camarada. Ele criou um tipo de tempero e antes dele falar pro amigo, compre, ele falou, teste, deu um brinde. Quando eu tinha um armarinho, eu também vendia lanche. Já fiz um bocado de um tudo, tá, pessoal? Eu trabalhei com um bocado de coisa. E sempre que eu tava fazendo um lanche, eu fazia um extra. Por que eu fazia um extra? Passava um cliente, eu cortava um pedacinho, amigão, prova esse lanche aqui. Cansei de ganhar cliente novo. Eu tinha um pão com banana feito na manteiga. Eu não botava óleo não, botava manteiguinha na chapa, botava banana pra fritar. Botava dentro do pão, botava um chocolate por cima. Cara, como eu vendia esse pão? Como eu vendia desse pão? Vendia muito. E sempre eu tinha um brindezinho. Lógico que não eram todos os clientes que eu tinha o brinde. E lógico que não era um brinde que eu tinha toda hora. Mas eu sempre fazia isso. Pet Shop. Nas minhas rações, eu fazia uma metodologia diferente. Tem gente que já põe lá naqueles camaradas lá, que é só você baixar a alavanca e ele cai do saquinho. Ou não. Eu já botava em todos os saquinhos, já pesava e já precificava. Então ela já ficava embaladinha. A vácuo. Não ficava, sabe? Não tinha ar na ração. Isso prolongava melhor o sabor da minha ração. Cheiro, enfim. Problemas de insetos. Você tem ideia? Em 5 anos de ração, nunca tive um rato dentro da minha loja, nunca tive, raramente entrava uma baratinha, eu sempre deixei ela sempre acida, sempre bem limpa, então isso ajuda bastante. Fica a dica aí, tá, pessoal, para quem tem casa de ração. E aí o que eu fazia? Sempre às vezes sobrava 50 gramas, 30 gramas, 100 gramas de ração. O que eu fazia? Eu separava em saquinhos de 50 gramas, 30 gramas. E aí quando o cliente ia lá, tinha um gato, tinha um cachorro, eu falei, olha, leva essa ração aqui, que essa ração nova aqui, ela é muito boa, ela traz isso pro seu pet, ela custa tanto quilo. E aí o cliente, na maioria das vezes, falava, nossa, meu cachorro adaptou muito bem, eu vou trocar. E aí ele trocava pela ração. Ou também o oposto, nossa, meu cachorro nem mexeu na ração, mas eu tinha o feedback. Então, ou seja, aconteceu de rações que eu pensei em trabalhar e não trabalhei, porque não tinha saída, e rações que eu fiz a mesma coisa e as saídas aumentaram. Então, virou um carro-chefe da loja. Então, o brinde tem várias funções. Benefício para o seu cliente, benefício para você também. E eu vi e tive comércios que cresceram só fazendo essas coisas bobas, que não te custa nada. Lógico que depois que você faz essas coisas ao seu cliente, o seu cliente traz novos clientes para você. E se você quer crescer sem gastar em anúncio, me segue aqui no canal. E lógico, bora, mão na massa, porque sem ação não há reação. Forte abraço, pessoal. Valeu mesmo.